Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Granvem Medicina e hoje nós vamos resolver uma questão do Enem. Uma questão do Enem 2019 sobre termoquímica. Termoquímica é uma área maravilhosa da química, com certeza. Tá, então vamos ler a questão. Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações químicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Tá. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Beleza, uma ótima estratégia do Enem. O Enem está juntando duas matérias. Está citando a glicólise, que é um processo que ocorre na respiração celular, lá na biologia, e está juntando com a química, em uma questão de termoquímica. Só que nessa questão a gente vai focar mais na termoquímica. E a gente vai usar uma lei bem importante da termoquímica, que é a lei de Hess. Essa regra da termoquímica, essa lei, ela diz o seguinte, que em uma reação química, a variação da entalpia, ou seja, o ΔH, depende apenas dos estados inicial e final da reação, os intermediários não importando muito. Dessa forma, tratamos as reações químicas como equações matemáticas. Que interessante. Por quê? Porque é possível multiplicar todos os elementos por um número, dividir os elementos e até mesmo inverter as reações. Só que invertendo, multiplicando e dividindo, a gente também vai ter que mexer no valor do ΔH. Se a gente for multiplicar a reação, a gente vai multiplicar o valor do ΔH pelo número que a gente multiplicou a reação. E se for inverter a reação, a gente vai ter que mudar o sinal do ΔH. Se o ΔH estava como positivo, a gente muda para negativo. E vice-versa. Beleza. Aqui a gente tem a questão. Tá? E vamos ver as equações. A gente tem a equação aqui com uma glicose mais 6 oxigênios, formando 6 gás carbônicos mais 6 águas, com um ΔH entalpia de menos 2.800 kJ, ou seja, uma reação exotérmica. Embaixo a gente tem uma outra equação química. Essa equação termoquímica, ela trabalha com o ácido lático, que tem essa fórmula aqui, que o ácido lático com oxigênio, com 3 moléculas de oxigênio, ele dá, na verdade, 3 mols de oxigênio, ele dá origem a 3CO2 mais 3H2O, tendo como entalpia menos 1.344 kJ. Como que a gente vai resolver a questão? A gente vai ver que a glicose ela é convertida em duas moléculas de ácido lático. Essa é a equação desejada. Glicose formando duas moléculas de ácido lático. Tá, se a gente for ver, a gente tem a glicose na primeira equação e o ácido lático na segunda equação. Tá, só que o ácido lático está em posição diferente aqui. O ácido lático ele está como um produto aqui na equação desejada. Enquanto aqui na equação que foi dada, a gente tem o ácido lático como reagente. Enquanto a glicose está tudo certo. A glicose está como reagente desde o começo. O que a gente tem que fazer então? A gente vai usar uma regra que em reação química a variação de entalpia depende apenas dos estados inicial e final. Assim a gente vai poder multiplicar, dividir e inverter a reação, como a gente conseguiu descobrir no resuminho. Então lá, a gente tem a primeira equação, a equação desejada. A segunda equação que a gente vai ter que alterar algumas coisas. Tá, só que ele está pedindo aqui 2 mols de ácido lático. Tá, só que só tenho 1 mol de ácido lático aqui. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2. Multiplicando por 2, toda a reação, a gente chega a 2 mols de ácido lático mais 6 mols de oxigênio, dando como produto 6 mols de CO2 mais 6 mols de água.
E a gente multiplicou também a entalpia, ficando menos 2.688 kJ. Tá, só que ainda tem algo estranho. O ácido lático, embora ele esteja na quantidade da equação desejada, ele não está no local certo. Ele continua como reagente. E a equação desejada quer o ácido lático como produto. O que a gente faz? A gente vai usar a outra regra, que se inverter a reação, muda o sinal do ΔH. A gente vai inverter a equação. Então ficou 6 mols de CO2 mais 6 mols de água, dando como produto 2 mols de ácido lático e 6 mols de oxigênio. Eu apenas inverti. E em relação ao ΔH, que estava negativo, fica positivo, porque inverti a reação. Opa, resolvemos um problema. Agora o ácido lático está como produto. Então, a gente já tem aqui as equações. E a equação desejada. Agora o que a gente vai fazer? Vai aplicar a técnica do ninja. Por quê? Porque se a gente tem elementos como reagente e como produto, e a gente vai somar, a gente pode eliminar eles. Com o CO2, com o oxigênio e com a água. Dando como resultado glicose como reagente e como produto 2 mols de ácido lático. Opa, interessante. E o ΔH final? O que a gente vai fazer? Vai somar tudo. Menos 2.800 mais 2.688 kJ é igual a menos 112 kJ. Que se a gente for nas alternativas, a gente encontra na letra A. Então é isso, pessoal. Uma questão bem tranquilinha do Enem, não acharam? A termoquímica é uma ciência, uma área maravilhosa da química. Eu gosto bastante. E espero que com essa minha explicação tenha ficado mais fácil. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e deem like. Obrigado!